Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Renan e hoje eu decidi fazer esse vídeo para ensinar você, arquiteto, designer, também qualquer outra pessoa que tenha interesse, a escolher um notebook perfeito para você e sem precisar mais de ajuda de ninguém, de perguntar de amigo, de amiga. Você vai poder, depois desse vídeo, da forma que eu faço, né? Escolher o notebook ideal para você e a partir daí sempre saber o que fazer. E sem mais delongas, vou começar o vídeo, não vou enrolar muito. Eu preparei aqui no meu tablet uma aulinha, né? Uma forma de mostrar para vocês, para ficar mais intuitivo e eu também não ficar mostrando uma aula chata e tal. Então, primeiramente, quando você vai comprar um notebook, além da marca que você vai escolher, você tem que olhar esses quatro pontos, que no caso é o processador, memória RAM, placa de vídeo e o tipo de HD. Assim, eu tenho a intenção de ensinar vocês, não a parte muito complicada, assim, tipo, é um pouco chato, mas a partir disso, realmente vai ser muito mais fácil de vocês escolherem o que que vocês precisam, né? No caso, o processador é como se fosse o cérebro da máquina, assim. Então, existem duas marcas hoje, né? Principais, que são a Intel e a AMD. E todos eles têm a sua nomenclatura. No caso, a Intel, ela tem a sua nomenclatura i3, i5, i7, i9. I9, inclusive, é novo, né? É mais recente. E a AMD tem a Ryzen, né? 3, 5, 7, 9. E elas são equivalentes, assim. A i3, a Ryzen 3, i5, Ryzen 5 e assim vai. O i3, ele é um processador mais básico, assim. É um processador para quem, sei lá, não precisa muito do notebook para fazer muitas coisas. No caso, você vai comprar um i3 para abrir uma planilha de Excel, fazer uma coisa no Word, ficar vendo vídeo no YouTube ou no Netflix, no navegador e essas coisas, coisas mais simples. É para isso que é o i3. Agora o i5, ele pode ser o ideal para você. O i5 ele é para trabalho médio, assim. É, vou abrir muito mais planilha no meu notebook, vou editar alguma coisa mais pesada que com a ajuda de uma placa de vídeo ele resolve. O i5 resolve, assim comparando com um carro tipo, sei lá, o HB20, é um carro normal, né? É o padrão, basicamente. Tipo, não é nada muito, mas não é pouco também. E aí tem também o i7. O i7 é um processador mais potente e se for comparar o carro novamente, ele é como se fosse lá o Honda Civic, vamos dizer assim, um Toyota Corolla dos carros. É um carro muito bom. Então é um processador muito bom, que ele certamente vai resolver para você se você faz trabalhos mais pesados. Sim, trabalho de arquitetura, eu vou fazer uma casa mais complexa, eu vou fazer um apartamento, eu vou fazer no clube. Ele segura. Mas é óbvio que você precisa também da placa de vídeo que eu vou ensinar vocês como escolher para eles terem esse trabalho juntos, né? O i9 já é meio que um exagero. Assim, o i9 é para quem é gamer, que quer jogar o jogo no máximo. Para quem, sei lá, faz filme da Marvel, vamos dizer assim. Vai editar um filme 3D e os cacete. Esse daí é o i9. Assim, muito caro. Se você tiver dinheiro, beleza, mas assim, não, para mim é um exagero ter ele no momento para quem vai trabalhar com arquitetura, que trabalha com casa, com interior, essas coisas. Não é necessário. Mas quem trabalha com coisas pesadíssimas mesmo, tipo edição de vídeo 3D, Maya, esses 3D Max que vai renderizar coisas absurdas aí, o i9 é o ideal. E para AMD segue o mesmo padrão. Então, não tem muito o que falar dos dois, né? Tipo, a diferença, não, qual é o melhor, Intel, AMD? Os dois são bons. São as duas marcas que tem, assim, maiores. A Apple tem a dela, que depois eu vou explicar a diferença da Apple, né? Mas os notebooks normais, assim, eles são Intel ou AMD. E a maioria é Intel por questão de negócios mesmo. Sobre geração. Geração é algo muito importante para quando vocês forem comprar o notebook de vocês. Por quê? Porque dependendo da geração do processador, ele pode ser, assim, um i7 12ª geração pode ser pior do que um i5 14ª. Por causa dos anos e porque a tecnologia ela acaba evoluindo rápido, né? Então, assim, num prazo de 3 anos, ela já tem uma diferença grande, assim, com o outro processador. Mas hoje a maioria está vendendo entre a 13ª e a 14ª geração, os notebooks. E a AMD, ele segue um número do lado do processador. No caso, assim, ó, vamos dizer que tu comprou um Ryzen 5, Ryzen 5, 5000.
Ryzen 5, 7000. Isso daí é mais a questão da geração, do ano. Então, o que eu faço quando eu não entendo muito do da AMD, que é da AMD é geralmente mais confusa a nomenclatura meio. Eu vou lá no chat GPT e coloco esse daqui é equivalente a qual da Intel. Aí ele vai me dizer, e aí você já tem uma noção de qual é a geração, qual é o ano. E aí torna mais fácil de comprar, né? Indo para a memória RAM, ela define um pouco a velocidade do seu notebook. Eu não vou falar muitos termos técnicos e tal, eu vou falar mais simples, tá? Que você não precisa saber da parte mais profunda e tal. Então eu vou falar de uma forma que é mais tranquila de vocês entenderem. Desculpa eu estar com o nariz assim, é que o clima daqui de Manaus está complicado esses dias e aí eu começo a ter sinusite e tal. Mas segue o vídeo. Memória RAM. Todo notebook ele tem memória RAM. E muitos deles vendem, né? Entre 4, 8 e 16. Isso daí é o mais comum de tu encontrar no mercado. 4 gigas eu não recomendo. Inclusive, não compra, por favor, de 4 gigas, senão tu vai ter que acabar comprando mais memória RAM. Que o ideal mesmo. Sim, o ideal mesmo é 16. Mas muitos vendem com 8. E 16 também, que já é um bom, né? 16 vai rodar a maioria das coisas que você precisa. Se vai renderizar no Enscape, se vai renderizar no V-Ray, vai tranquilo. E 32 GB, assim, já vai começar a se tornar um padrão, porque cada vez mais os softwares eles vão pedir mais desempenho. E também vai barateando mais o custo da RAM, né? Antigamente era muito caro ter 8 GB de RAM, hoje já é padrão e é barato. E assim vai evoluindo a tecnologia. Mas 32 GB também já é assim, mais do que você precisa. Muito provavelmente mais do que você precisa. Só se você ficar abrindo, sei lá, um conjunto de prédios no Revit ou algo assim. Ou então para quem trabalha com edição de vídeo, que trabalha com muito 3D. Que nem o que eu tava falando, sabe? Fazer um filme da Marvel. Aí usa 32, 64. Tem gente que usa 64. Vai rodar um jogo pesado. Aí 64, 32. Vai por aí. Mas o ideal mesmo, assim, recomendação minha, 16 tá ótimo. Se achar que, eu acho que eu vou precisar de mais. Aí tu compra memória RAM a mais, né? E toda vez que você for comprar memória RAM a mais, que é algo realmente substituível no notebook, uma coisa que era bom falar aqui, notebook tu não substitui placa-mãe, tu não substitui processador, tu não substitui placa de vídeo. As únicas coisas que substituem no notebook são memória RAM e HD, que você pode expandir ou diminuir. Acho difícil as pessoas diminuírem, mas que você pode expandir. E assim, as memórias RAM, elas têm a sua tecnologia nessa nomenclatura, que é DDR4 e DDR5. DDR4 é a tecnologia padrão de hoje, assim, mas alguns notebooks já estão mudando para DDR5. Então, muita atenção se você for comprar uma memória RAM mais. Nessa, vê lá no seu notebook nas configurações dele, se não tiver lá, abre o notebook, olha lá na plaquinha que tá lá escrito DDR4 e DDR5. Porque se você comprar errado, você vai ter que trocar. E geralmente a DDR5 é mais cara do que a DDR4. Entendeu? Mas essa é a nomenclatura de tecnologia da memória RAM. Placa de vídeo. Esse daqui é um tópico muito importante, porque é isso daqui que pode fazer você jogar seu dinheiro fora, entende? Placa de vídeo, ela é a peça que você tem que prestar mais atenção como arquiteto, designer, alguém que trabalha com parte gráfica. Porque assim, todo notebook, praticamente todos, 99%, tem placa de vídeo integrada. Mas nem todos têm placa de vídeo dedicada. E o que a gente precisa para o nosso trabalho como arquiteto é de placa de vídeo dedicada. Então é algo que você tem que prestar atenção, que é muito importante. Mas assim, Renan, qual é a diferença? A placa de vídeo integrada, ela vem com o processador. Então, é uma placa que ela já serve para você ver as questões do Windows, abrir o Word, abrir Excel, tudo isso que você está enxergando no seu computador, notebook agora, provavelmente é a placa integrada que está gerando essa renderização de vídeo. A dedicada, ela já é uma placa para desenvolvimento de render de algo mais pesado, por exemplo, abrir o ArchiCAD, abrir o Revit, aí eu já faço aquele 3D, já vou renderizar. Isso daí já quem entra é a dedicada. Se você não tiver, vai entrar integrada e a integrada não vai aguentar. Então vai ter problema de software, vai dar tela azul, vai fechar seu programa, porque a integrada ela não é feita para isso, ela é feita para coisas básicas. Então,
Novamente, se você é arquiteta, for comprar um notebook, preste muita atenção para que esse notebook tenha a placa de vídeo dedicada, entendeu? E Renan, quais são as placas de vídeo dedicadas? Então vamos lá. Existem basicamente duas marcas de placa de vídeo. Existe uma terceira hoje que a Intel está fazendo, mas basicamente todos os notebooks hoje têm, que tem, né, placa de vídeo dedicada. Ou eles têm placa de vídeo NVIDIA, ou eles têm placa de vídeo AMD. São as duas empresas. Assim, a AMD faz processador e faz placa de vídeo, né? E a NVIDIA faz placa de vídeo e a Intel faz processador, só que agora a Intel está começando a fazer placa de vídeo também. Mas vamos para as principais, né? Se a maioria dos notebooks eles são NVIDIA e as outras são AMD. E elas também seguem aquela questão de nomenclatura. A NVIDIA atual se chama RTX, é o nome da placa, tá? Antigamente era GTX, para quem já conhecia e tal, mas era GTX, agora é RTX. E ele segue esses nomes, RTX 4050, 4060, 4070. E a AMD tem a Radeon RX, que vai para 7500, 7600, 7700. Tá, mas o que significa isso? Então vamos lá. Para você saber o que significa, né, essa placa, eu fiz aqui o desenho. A NVIDIA, primeiro vem o nome na frente, RTX, que é um modelo. Vem a geração, que é o 40, o 30, o 20, né? No caso, sobe de 10 em 10. Que é aqui diz basicamente o que que vem do ano. Geralmente a NVIDIA ela lança uma placa de vídeo por ano, a cada 2 anos. A geração atual que está vindo agora em 25 é a 50. A do ano passado, barra retrasado, era 40. E a do ano retrasado, sei lá, 2022 também, era 30, que inclusive é do notebook que eu uso. Hoje eu uso uma 3060. E do lado direito tá a potência. E aí a potência da NVIDIA ela começa de 50, 60, 70, 80 e agora tem até 90. E aí você decide o que é que você precisa para o seu trabalho, né? No caso, a 50 ela é a de entrada. É uma placa de vídeo fraca? Não. É uma placa de vídeo bacana. Vou conseguir fazer casa? Vai. Vou conseguir renderizar? Vai também. Mas se tu quiser algo a mais, assim, vou trabalhar com o Twinmotion. Aí eu não recomendo muito a 50. Aí eu já iria na 60, que é um pouco mais forte. E aí vem a 70 também, que já é muito, muito, muito boa. É uma placa que você nunca vai ter problema assim para render. Se for jogar um jogo, vai jogar praticamente no máximo. E a 80 que é o exagero, assim. A 80 já é para quem joga o jogo pesadaço, assim, quer jogar Red Dead Redemption no máximo. Tipo, coisas muito pesadas. Renderizar um vídeo que eu fiz em 3D, essas coisas. Então, de novo, comparação, filme da Marvel. Tipo isso. E a 90 que, assim, certamente você não vai precisar dela. 90 é algo absurdaço, assim. Então, minha recomendação é 4060, 4050 se você tiver um pouco apertado de dinheiro, né? Mas precisa de um notebook. 4070 se você não quer trocar de vídeo, não trocar de computador tão cedo, assim. Tão cedo mesmo. E ainda tem essa questão do TI aqui que eu botei do lado. TI é como se fosse um turbo, assim, tem a placa tal e botar um turbo nela para ficar mais forte ainda. Aí vem esse nomezinho TI do lado, se tiver, né? E às vezes, geralmente a TI, vamos dizer, tu comprou uma 450 Ti, provavelmente ela é mais forte que a 460. Muito provavelmente. Mas o preço, aí vem a questão do preço, aí é a questão de verificar e ver se vale a pena. Sobre a AMD, eles têm um pouco parecido essa comparação. Vem um modelo na RX, aí vem 7600, no caso 7 é a geração. Aí aqui não é muito fácil porque assim, o da NVIDIA geralmente o 40 ele vem, o primeiro número é o último do ano, né? 40, 2024, 50, 2025. Já a AMD não, a AMD mete um 7 logo assim, tipo 7, tipo 2020, 26, ou 2024, não são 7. Então, eu faço a mesma coisa que eu faço com o processador. Joga no ChatGPT, joga no Google para comparar, né? Tipo, qual que é essa daqui comparada da NVIDIA? E você tem uma noção melhor. E aí, a nomenclatura final deles é XT, de potência, né? Como se fosse a TI o turbo do outro, na AMD é XT. Então a XT seria mais potente que uma só RX 7600. E aí a potência deles é praticamente igual à da NVIDIA também, a questão do 5, 6, 7, 8. O 5 é de entrada, 6 é muito boa, 7 é ótima, 8 é
lascada e 9 destruidora, então é tipo isso. HD. O HD é importante na questão de velocidade do computador além do armazenamento. Se você, assim, a maioria dos notebooks hoje já estão vindo para SSD, mas se você for comprar um notebook e só estiver dizendo que ele é HDD, não compra, porque tu vai se arrepender e vai ser ele vai ser um notebook muito lento. Porque hoje a SSD que é a tecnologia melhor, né, para HD. E no caso, eu recomendo você comprar SSD mais HDD. Notebooks que tem os dois, ou só SSD mesmo. Porque assim, SSD geralmente é uma memória mais baixa, às vezes é só 128 GB, 256 GB, 512 GB já começa a ficar mais caro o notebook. E aí às vezes as marcas elas misturam. Então elas acabam colocando 128 GB de SSD e, sei lá, 1 TB de HDD, que é mais comum ter HDD mais alto, né? E aí é de boa, é ótimo, porque assim, o que faz o seu computador ser rápido na inicialização é o SSD. E geralmente, 99% das vezes, o Windows ou Linux, que for, ele vai ser instalado nessa memória do SSD, não no HDD. Porque se ele for instalar no HDD, ele vai ser lento. Mas se ele for no SSD, ele vai ser rápido. Então, assim, compre notebook que tenha SSD escrito, não que tenha só HDD, tá? E aqui eu dei o exemplo que eu acabei de dar, que são os usos, né? Que pode ser um misto. No caso, você comprar um notebook de 128 GB SSD barra 1 TB de HDD. Pode ser esses dois juntos, tá lá na configuração do notebook quando você for comprar. Ou então só quando é SSD, que no caso vende de 128, 256, 512. Eu acho difícil tu achar de 1 GB quando tu achar vai ser um notebook bem, bem caro. Mas se tu tiver dinheiro. E as marcas que eu recomendo, né? Hoje a marca mais recomendada no Brasil, eu acredito que seja a Dell mesmo. Não tenho notebooks Dell, porque eu escolhi os da Lenovo, né? Eu uso os Ledgers da Lenovo para fazer meu trabalho. Que eles têm uma arquitetura de notebook mesmo melhor, eu acredito, para ventilação, né? Para refrigeração. Eles não esquentam tanto quanto os da Dell. Mas são duas marcas que, assim, eu recomendo de verdade. Tem a Asus também. A Asus é uma marca muito boa. Na época eu tava comprando um notebook, assim, eu já tenho notebook, eu não vou comprar, assim, em breve, porque eu já tenho um muito bom. Mas, assim, a Asus, ela deu uma sumida, só que ela voltou mais no mercado. E é uma marca excelente, assim, é uma marca como se fosse uma Toyota da vida, assim, comparada à carro. Tipo, vai te entregar o que tu precisa, não vai dar muito problema, vai durar. É uma marca boa. Tem a Acer, assim, eu tive os problemas com a Acer, tá? Mas é uma marca boa também. Aí você fala, pô, Renato, todo tive esse problema. Ah, mas, sei lá, às vezes eles têm azar, tem sorte, né, com a marca. Por exemplo, eu tenho o celular da Samsung. E tem muita gente que não gosta de Samsung que diz que dá problema pra eles direto. Pra mim nunca deu. Então, pra mim, é dessa forma, entende? É, a Samsung tem notebooks também. Eu vou até mostrar um que tem aqui em casa. E aí tem a Apple, né? Tipo, ah, Renan, mas isso daqui tudo, se eu for querer comprar um MacBook, isso daqui tem a ver? Cara, assim, Apple, MacBook, eles são uma coisa mais diferente, porque a Apple é como se ela fizesse produzisse todas as peças na marca dela de uma vez só, entende? Então a Apple ela tem um chip, que esse chip tem o processador, a memória RAM já, já tem a placa de vídeo, já tem o HD dentro, tipo, tu não precisa de especificação nenhuma, tipo, simplesmente a marca do MacBook, tipo, o MacBook Pro, tu já sabe que ele vai te entregar tudo que tu precisa. Só vai diferenciar lá se o nome é 2, 3 o chip, entende? E aí vai a potência dele. Mas MacBook ele não é muito da explicação daqui, que eu quis para vocês aprenderem hoje, né? E é isso. Assim, eu vou mostrar os notebooks que tem aqui para vocês identificarem até uns pulinhos do gato. No caso de adesivo, né, de notebook, porque assim, como eu, vamos supor que você vai na loja. E aí você vai lá ver o notebook e tal. Como eu identifico que ele tem placa de vídeo dedicada ou não? Então, ó, esse daqui é um Legion da Lenovo. É um dos meus notebooks, né? Eu tenho um outro aqui, mas eu não vou mostrar que vai sair o vídeo. Mas assim, deixa eu ver, vai cá. Quando você compra um notebook que tem placa de vídeo dedicada, geralmente ele mostra o processador e ele mostra a placa de vídeo. Então, aqui tá dizendo que tem um RTX, então ele tem uma placa de vídeo dedicada. Se ele só tiver o adesivo do processador, geralmente ele tem a placa de vídeo só integrada.
No caso aqui, ó, essa daqui é só integrada. Ele tá dizendo AMD Radeon Graphics, mas ele não diz o nome. Então, como ele não diz o nome, geralmente ela é integrada. O ideal é quando ele fala RTX, ou ele fala que é qual que é a placa de vídeo aqui no nomezinho deles. Entendeu? Assim, vou mostrar um exemplo de placa de vídeo integrado. Computador que usa só integrado. Por exemplo, esse daqui é um Samsung normal, né? Então ele só mostra que ele tem o processador, que é um i3, inclusive. Ele não mostra mais nada. Então pode ter certeza que isso daqui é placa de vídeo integrado. Não vai dar certo para você que faz arquitetura, que faz design. Outros que eu tenho aqui é um Lenovo ThinkPad, que inclusive é um notebook excelente, excelente mesmo, bem robusto, aguenta muita porrada. Só que ele é muito bom para quem é contador. É muito bom para quem é administrador de empresa, não para quem faz design ou arquitetura. Por quê? Porque ele é um i7, tem 16 GB de RAM, mas ele não tem placa de vídeo dedicada. Ele tem um integrado, tanto que a gente tem nem adesivo da placa, ó. Ele só tem do i7 aqui. E por último, né, o Mac, para vocês entenderem, ó. O Mac ele não precisa de adesivo, não tem adesivo nenhum, ó. Porque ele simplesmente é uma coisa só. Ele não tem outras marcas. Sim, tem outras marcas por trás, né? Mas assim, ele não tem outras marcas que fazem. Tipo, não é um Intel, que o processador dele não é um i7, o processador dele. A placa de vídeo dele não é uma RTX. Antigamente era AMD. Mas agora não, é tudo um chip só. O chip da Apple mesmo. E, assim, para recomendar para vocês trabalharem com arquitetura ou design no MacBook, eu acredito que o ideal seja o Pro, tá? Esse daqui, eu não sei qual é esse daqui é da minha irmã. Mas ela trabalha com design, né? Ela tá fazendo faculdade. E atende ela. Mas assim, se um dia ela for precisar fazer um projeto de arquitetura mais pesado e tal, que tem uma renderização, aí ela vai penar com esse daqui, porque esse daqui não é o Pro. Esse daqui eu acho que é o normal ou é o R. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo tenha sido claro. Qualquer coisa, comenta aí nos comentários, né? Dá um like também, se inscreve. Que ainda vem muito vídeo por aí. Beleza? Valeuzão.